Demorou uns 5 meses desde que eu apliquei para o processo, né? Profissionalmente, pessoalmente, culturalmente, super recomendo. Eles precisam de mão de obra, então estão sempre contratando, né, profissional. Eu acho maravilhoso essa coisa que a Austrália te proporciona, né, de você ter fazer essa um liberdade de cada coisa e ainda assim conseguir pagar suas contas. Eu acho que isso é o mais importante. Acho que um humano morando aqui na Austrália está nesse livro, né, está registrado lá. Você sabia que agora o Arquiteto Imigrante está oferecendo cursos online e mentorias? Para você que tem o sonho de mudar para a Austrália e quer entender um pouco mais sobre o processo e sobre a validação do diploma, agora a gente oferece cursos online e mentorias com profissionais parceiros. Entra no site www.arquitetoimigrante.com/cursos e veja lá as opções. Agora, assista o vídeo da entrevista. Até lá! Bem-vindos a mais um vídeo do Arquiteto Imigrante. Hoje a gente vai conversar com Natália Braga. Ela é de Natal, Rio Grande do Norte, se formou na Federal do Rio Grande do Norte, foi fazer mestrado em Santa Catarina e depois aplicou para um visto de trabalho aqui na Austrália, lá do Brasil. E de lá mesmo ela conseguiu e depois veio morar aqui. Conta pra gente um pouquinho da sua história, como que foi essa jornada toda, essa decisão de mudar para cá, para a Austrália, e como que estão as coisas no dia de hoje. Sim, então, tudo começou quando eu sempre quis morar fora, né, do Brasil, ter essa experiência profissional no exterior. E sempre tentei bolsa de doutorado e tal, mas não consegui bolsa de doutorado. E aí, conversando com amigos e tal, porque é muito difícil, essas bolsas internacionalmente são muito competitivas, né, para você conseguir. E aí, conversando com amigos, pessoas que já moravam na Austrália e que enfim, da família também, iam visitar Natal e tal, e a gente trocava ideia e alguém me sugeriu para procurar saber sobre esses vistos, né, para profissionais. E aí eu procurei e considerei a opção da Austrália e considerei a opção do Canadá, que eram os dois países na época que eu estava procurando mais abertos, né? Acho e os dois que tem opção de imigração qualificada, exatamente, né? Para Skill Visa. E aí eu entrei no site, me informei de tudo. E aí eu pensei, eu acho que eu consigo essa documentação aqui, acho que eu me encaixo, né? No site que você fala, o site da imigração? Da imigração da Austrália, sim. Aí eu fiz o EOI, assim, mais ou menos a pontuação, vi que eu pontuaria no mínimo, né? E aí tentei, aí foi que eu comecei todo o processo, né? Eu já tinha começado o processo do inglês, do IELTS, né? Que é a prova você já falava inglês? Já falava inglês. Eu tinha feito intercâmbio, né, nos Estados Unidos quando eu era adolescente. Passei um ano no Oregon com a família americana. Acho que foi uma imersão, foi dessa forma que eu aprendi a falar inglês. Não tinha brasileiros, então eu tive que falar, de aprender mesmo. E aí eu comecei esse processo, né? Eu consegui a nota do IELTS, que eu já estava tentando os processos de doutorado. Então eu já tinha o IELTS acadêmico, já tinha a nota mínima. E aí eu fiz o processo do AACA, né? Da validação do diploma. Sim. Aí eu consegui o Stage 1. Demorou uns 5 meses desde que eu apliquei para o processo, né? E é aquele processo que você sempre não sabe se vai dar certo ou não, tanto do visto como da acreditação, porque eles deixam claro, né, desde o começo que você pode ser que dê certo ou não, e eles não devolvem o dinheiro e tal. Nessa época você ainda estava no Brasil, né? Estava no Brasil, eu apliquei tudo do Brasil, não estava trabalhando e morando em Natal, né? Na época. E aí eu estava dando aula na faculdade na época, acho que estava no meu 2º ano de dando aula na faculdade de arquitetura. Tá. Eu estava no meu 2º ano na faculdade de arquitetura, lecionando, né? Então eu dei várias disciplinas lá, era uma turma nova, um curso novo, tinha um recém-aberto da Estácio, do curso de arquitetura, fazendo um projeto aqui, outro ali, mas o Brasil, enfim, estava numa situação meio ruim, né, das pernas, economia e politicamente, estava bem tumultuado, muito desemprego, né, em várias áreas e tal. E achei que foi um momento propício, né, para eu fazer essa mudança. E conta pra gente como que foi depois que você chegou aqui, que você tinha... Porque assim, a Natália é diferente da maioria dos brasileiros que vem pra cá, né? A maioria vem pra cá como estudante e depois consegue a PI. Ela não, ela conseguiu a residência dela enquanto ela ainda estava no Brasil.
E então você chegou aqui e já falava inglês, né? Sim. Então você chegou assim num cenário um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Sim. A maioria dos arquitetos brasileiros. Conta pra gente como que foi a sua introdução no mercado, como foi o seu início da carreira aqui. Sim, eu cheguei, eu falava inglês, mas eu falava com sotaque americano, né? E eu era acostumada com sotaque Sim. americano. Acho que como a maioria dos brasileiros, ou americano ou britânico. E a gente chega aqui e é um baque, sim, porque o inglês é muito diferente, principalmente se você for para áreas, sei lá, do interior, cidades menores, falar com pessoas mais velhas também é mais difícil. E aí eu cheguei aqui como profissional, já habilitada para trabalhar como arquiteta, né? Então eu comecei a procurar emprego na área como arquiteta. Eu fiz alguns bicos, algumas coisas enquanto eu não conseguia nada na área, mas não demorou muito tempo para conseguir também, porque aqui eles têm esse skills shortage, né? Pelo menos tinha, não sei se agora depois do Covid como é que vai estar Demorar um tempo, mas vai voltar ao normal. Mas eles precisam de mão de obra, então estão sempre contratando, né, profissional, graduate e tal. E aí eu consegui, acho que com 3 semanas, eu consegui uma entrevista que também me responderam rápido e eu consegui uma vaga, né? E que tinha que passar por um treinamento ainda no escritório que eles tinham no interior, que era esse escritório base deles. A vaga era aqui para Brisbane, mas eu tinha que passar um tempo no interior. Foi uma experiência interessante, não durou muito tempo, né? Eu voltei para Brisbane depois de uma situação estranha, eu não sei o que foi que aconteceu realmente, mas enfim, acabou que terminei o contrato e voltei. E aí comecei a procurar outras vagas aqui, e também não demorou muito, acho que com coisa de 1 mês, 2 meses eu também já estava trabalhando em outro escritório. Que foi através de amizade, né? Então, assim, questão de contatos é muito importante, né? Esse lugar, eles me deram a oportunidade de trabalhar, eu fiquei 1 ano lá no escritório de design de interiores e eu trabalhei muito só com interiores, né? Então, aqui era esse escritório especializado em interiores, então me abriu o olhar para essa parte de interiores, que eu, como arquiteta, estava acostumada com outra escala, né? Sim. E abriu meu olho para o detalhe, foi muito enriquecedor, muito interessante. Mas assim, como eu passei por uma mudança profissional grande aqui, não tanto pessoal, profissional profunda, eu comecei a ter necessidade mais de trabalhar para os meus projetos pessoais e aí resolvi começar a trabalhar como freelance, né? Que aí eu manejo. Foi depois que eu saí desse escritório. E aí eu comecei a trabalhar como freelance, lógico que eu tive que montar, né, meu networking, ir para evento, conhecer gente, foi aí que eu comecei a conhecer arquitetos daqui de Brisbane e essas pessoas me chamam, né, para fazer projetos e tal. Não é uma vida tão estável quanto você tá no escritório, claro, porque no escritório está garantido. Mas abre portas para você fazer projetos assim, bem interessantes, sabe? Sim. Que eu tenho achado muito legal. Eu trabalhei com landscape design. Nossa, paisagismo. Paisagismo, e tá sendo uma experiência bem interessante trabalhar com esse arquiteto paisagista agora. E é interessante, né, que é o começo do caminho para ter seu próprio negócio, né? Sim. De criar, de andar com suas próprias pernas, enfim, o mercado aqui proporciona esse tipo de coisa, né? Exato. Você pode tanto quanto tá trabalhando para alguém, para uma grande empresa, para um escritório pequeno, ou só prestar serviço para eles, né? Exato. Se você ainda não tem networking suficiente para ter seus próprios clientes para criar, para pegar novos projetos para você, ainda assim você consegue dar suporte para os escritórios de arquitetura, que é muito bacana também. E aí eu comecei também a trabalhar como tutora, porque eu era professora no Brasil, eu gosto de ensinar, então eu trabalho como tutora para estudantes universitários, né, aqui do QUT e UQ também. Então sempre tem aluno me procurando para ajudar com os trabalhos da faculdade, sabe? É uma coisa que eu faço, eu ensino português também, coisa que eu gosto. Olha só. Eu dou aula de português. Eu gosto de fazer coisas diferentes, sabe? Eu me sinto mais confortável, eu achei que eu encontrei o lugar que eu me sinto melhor, fazendo coisas diferentes e tendo liberdade no meu dia a dia do que sempre trabalhando no mesmo escritório, no mesmo lugar. Lógico que eu não fecho as portas para isso,
se aparecer uma oportunidade que eu acho que seja interessante para mim, para minha carreira como profissional, crescimento. É uma opção também. Lógico que é uma opção também, claro. Mas eu acho maravilhoso essa coisa que a Austrália te proporciona, né? De você ter fazer essa liberdade. De cada coisa e ainda assim conseguir pagar suas contas. Eu acho que isso é o mais importante. E conta pra gente, pra quem não sabe, a Natália escreveu um livro só contando essa história. Como que foi a jornada da imigração dela pra cá. Um livro super bacana, já coloquei um post no Arquiteto Imigrante, quem ainda não viu, dá uma olhada lá. Conta pra gente como que foi essa ideia e como que foi enriquecedor pra você escrever esse livro. Conta pra gente. A ideia do livro, inicialmente eu comecei a escrever o livro uma terapia, né? Porque eu passei por uns processos e tal, muita frustração, trabalho e tal. Aqui na Austrália, né? A questão da dificuldade de se adaptar à cultura e tal. E aí eu comecei a escrever pra mim o que estava acontecendo. É um diário. E aí eu fiz, isso aqui dá um livro. Eu acho que eu comecei a dividir em capítulos e tal, e planejar. E aí quando eu vi, eu tinha um material interessante que achei que podia ser publicado e podia ajudar muita gente, né? Que estava pensando em vir. Porque eu falo, dou muitos detalhes sobre, desde o período que eu comecei a aplicar, explicando a questão do visto, como que foi a prova do inglês, os detalhes da prova, o processo de acreditação. Então eu dou detalhes dos sites que você precisa, as informações que você precisa entrar e olhar, o processo de pontuação do visto também, da imigração australiana. Então tem uma série de informações também quando eu cheguei aqui, de processo de procura de casa, de amizades, de trabalho. Nem é só arquitetura. Não, tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco, tem toda essa minha experiência, né? Desde o Brasil até um ano, acho que um ano morando aqui na Austrália, tá nesse livro, né? Tá registrado lá. Que coisa boa. Então, se hoje você pudesse dar uma dica para as pessoas que estão pensando em vir para cá, em mudar para a Austrália, que dica seria essa? Olha, eu acho assim, tenha expectativas de ter uma experiência, né, que vai ser com certeza transformadora, porque eu acho que mudar de país é sempre transformador para qualquer pessoa. Venha sem tantas expectativas de residência, porque está ficando cada vez mais difícil, mas lógico que você vai tentar seus caminhos, se você realmente quiser ficar. Tem muita gente que vem e cai na real e vê que não é o que queria, que não é o que achava e acaba voltando, mas ainda assim volta com inglês bacana, volta com experiência, né? Você pode tentar trabalhar para alguém, né? Fazer contato, trabalhar na área com arquitetura ou drafter, né? Tipo desenhista, opções. Exato, tem várias opções. A dica que eu dou é não ande só com brasileiro, venha e aprenda inglês, porque muita gente vem e acaba passando 5 anos, às vezes, e não sabe falar inglês, então eu acho que é uma pena. Se abra para essa experiência, né? Para essa nova cultura, tenta entender, porque às vezes a gente precisa tentar entender também a cultura e ver como funciona, para tentar se inserir, né? E isso reflete também na parte profissional, né? Exato. A forma como você vai se portar numa entrevista de emprego, a forma como você vai conversar com a pessoa que está te entrevistando. Tem muita relação com a cultura também, né? O jeito que eles se comportam e tudo mais. Exatamente. Existe uma diferença muito grande, né? Da forma que os brasileiros vivenciam e se relacionam para os australianos é muito diferente. Mas a gente também tem nossos pontos em comuns e onde as duas culturas se encontram e se dão bem, né, de certa forma. Mas eu acho que eu super apoio qualquer pessoa que quer sair do país e viver essa experiência na Austrália, né? Eu acho que é transformador, com certeza. E não seja na Austrália, qualquer outro país que sim, com certeza. A gente fala da Austrália porque a gente está aqui. Exato. Tem uma experiência em outra cultura, é uma coisa muito enriquecedora de maneira geral, né? Com certeza. Profissionalmente, pessoalmente, culturalmente, super recomendo. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Espero que a história da Natália inspire vocês assim como ela inspira a mim. E eu vejo vocês na próxima semana. Até lá!